Sr. Presidente do Tribunal de Relação de Lisboa, permita-me, antes de mais, que lhe agradeça a sua hospitalidade em nos receber aqui. E estendo os agradecimentos ao Sr. Presidente do Tribunal de Relação de Coimbra, cuja presença muito nos honra. Estimados membros desta mesa e dos palestrantes com quem eu tenho aprendido muito ao longo desta tarde, e tenho que o confessar. E excelentíssimo público que presencialmente ou à distância, e muito particularmente os excelentíssimos senhores juízes e magistrados que nos escutam, foi-me pedido pelo Sr. Secretário-Geral do Ministério da Justiça, o meu estimado amigo Dr. Carlos de Sousa Mendes, e o motor desta série de conferências, que falasse sobre a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, normalmente referida pelo acrónimo em inglês de IHRA ou IRA, mas quero esclarecer que IHRA ou IRA se escrevem I-H-R-A, junto da qual tenho a honra de servir como o chefe da administração. Vou tentar encurtar a minha intervenção, mas quero explicar que eu tentei estruturar à volta de 4 aspectos: o enquadramento histórico, a estrutura da entidade internacional, atividades e resultados concretos e, finalmente, a relação Portugal-Irã. Enquadramento histórico. Em 98, após uma visita ao antigo campo de concentração de Neuengamme, o então primeiro-ministro da Suécia, Göran Persson, desafiou os então primeiro-ministro britânico Tony Blair e presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, a colaborarem numa iniciativa que prevenisse o risco de o Holocausto cair no esquecimento. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, décadas haviam passado, e com elas os sobreviventes e as testemunhas iam desaparecendo. E era precisamente essa a questão que se colocaram. O que fazer para assegurar que, mesmo já, sem os testemunhos diretos dos sobreviventes, as jovens gerações conheçam o que esteve na origem, como se desenvolveu e o que foi esse mais horrível, vergonhoso e monstruoso momento da história da humanidade que pôs em causa os alicerces da civilização, o Holocausto. Assim, foi dado início a uma série de reuniões, envolvendo alguns dos mais conceituados e respeitados peritos nesta matéria, nas áreas da educação, da investigação, da memorialização, da museologia, e assim arrancou aquilo que foi chamado de Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, igualmente conhecido pelo acrónimo de inglês de ITF ou ITF. Aos 3 países iniciais, embora outros foram juntando ao longo dos meses e anos seguintes, digamos, por uma ordem alfabética sem qualquer intuito cronológico: Alemanha, Áustria, França, Israel, Itália, Países Baixos, Polónia, até chegarmos aos 34 que existem atualmente. Em 18 de janeiro de 2000, em Estocolmo, o tal ITF organiza o Fórum Internacional sobre o Holocausto, reunindo representantes dos governos de 46 países, 23 dos quais ao nível de chefe de governo, e que aprova a chamada e conhecida Declaração de Estocolmo, em que me detalharei mais à frente. Portugal foi um dos presentes e diga-se que a doutora Esther Mushnik foi uma dos membros da delegação. Bem, eu não vou entrar nisto, que a organização evoluiu muito com o crescimento e com o número de matérias que foi tratando, mas em 2008 estabelece em Berlim um escritório permanente, demonstração inequívoca de que o que inicialmente fora concebido como uma task force temporária já não era mais uma entidade provisória, mas pelo contrário tinha ganho características de permanência. Em 2012 a entidade altera as suas denominações para a atual de IHRA
International Holocaust Remembrance Alliance, e em janeiro de 2020, sob a presidência luxemburguesa, e no intuito de comemorar o 20º aniversário da Declaração de Estocolmo e também o 75º aniversário do fim da Segunda Guerra, a AIRA organiza a sua primeira reunião ministerial, da qual resultou a Declaração Ministerial de 2020, que igualmente abordarei adiante. O que importa aqui realçar é que desde o seu início esta entidade internacional se afirmou como uma rede única que, centrada exclusivamente nas questões do Holocausto, ou a ele ligadas, envolve peritos e representantes governamentais. Na verdade, esta aliança tem um formato único na medida em que reúne, sob o mesmo chapéu, policymakers e representantes governamentais e peritos na área do Holocausto, educadores e pedagogos, académicos e investigadores, curadores e diretores de museus e memoriais, assim como sobreviventes, estes infelizmente em número cada vez menor. Permitam-me que cite Sir Andrew Burns, no passado chefe da delegação britânica, mas continua profundamente envolvido nos trabalhos da AIRA. A AIRA é uma organização que não apenas é uma rede de alguns dos mais conhecidos peritos mundiais, ela é também um elo crucial entre esses peritos e o nível político. A estrutura obviamente que foi evoluindo. Não vou contar o que é que passou, as diversas fases, neste momento. Existe um tal escritório permanente em Berlim, encabeçado agora por uma pessoa que tem o título de secretário-geral, até há meses atrás chamava-se secretária executiva, porque está em curso uma negociação com o governo alemão para se obter o estatuto de entidade internacional que lhe concede determinadas vantagens de ordem fiscal e outras, apoiada por um secretário-geral adjunto e um staff de 7 pessoas. Eu achei graça porque ontem estava a ver o staff e cheguei à conclusão que neste grupo de 9 pessoas, 7 são mulheres. A presidência é exercida anualmente por um dos países membros em regime rotativo, de março a março, e o processo é o país candidato a apresentar a sua candidatura, numa determinada plenária, aquilo é estudado, na plenária seguinte, em princípio, ela é aceita. E normalmente vão-se fazendo propostas para dois anos. Neste momento, a presidência é alemã, em março vai ser assumida pela Grécia e em março de 2022 pela Suécia. Tem também um presidente honorário, que é o professor Yehuda Bauer, um conhecido investigador, historiador destas questões, que, diga-se de passagem, tem um livro sobre os judeus americanos, que é um dos estudos mais completos sobre a passagem e o trabalho das organizações em Portugal e a passagem dos refugiados para Portugal. Um conselheiro, um advisor, que apoia o presidente, ou a presidência e a secretária-geral. Há 2 reuniões plenárias anuais que reúnem os chefes de delegações, representantes governamentais, e a estrutura de trabalho, além desta plenária, são 3 grupos de trabalho estruturantes, a saber, o grupo de trabalho académico, o grupo de trabalho de educação e o grupo de trabalho de memoriais e museus, compostos pelos peritos em cada uma das áreas que integram as diversas delegações nacionais. E há 3 comitês temáticos e transversais, que são o Comitê de Antissemitismo e Negacionismo do Holocausto, o Comitê de Holocausto, Genocídio e Crimes contra a Humanidade e o Comitê sobre o Genocídio de Roma. Como já referi atrás, a AIRA conta hoje com 34 países membros, um país de ligação. O país de ligação é um instituto, digamos, intermédio, em que traduz a candidatura a membro, deixou de ser observador e passou a ser membro, 7 países observadores e ainda 8 parceiros internacionais permanentes. Isto é
o termo como são identificados as organizações internacionais com quem a AIRA tem uma relação estabelecida. E já agora, com agrado, faço notar que o Brasil manifestou interesse em aderir e espera-se que na próxima plenária apresente a sua candidatura ao observador, certamente terá o nosso apoio, e espero que seja aceite, o que implicará que num prazo de 3 a 5 anos será um membro pleno. Atividades e resultados concretos. Como atrás disso, a Declaração de Estocolmo foi adotada em 2000 no Fórum Internacional sobre o Holocausto. Podemos afirmar que é o documento fundacional e estruturante desta entidade que é a AIRA. Não a vou ler, não obstante ser unicamente uma página e meia, mas realço os compromissos então assumidos pelos governos participantes. Promover a educação, a memória e o estudo sobre o Holocausto. Encorajar o estudo do Holocausto em todas as suas dimensões. Promover a educação sobre o Holocausto nas escolas, nas universidades, nas comunidades, em todas as instituições. Louvar as vítimas do Holocausto e louvar igualmente aqueles que lhe fizeram frente, através de formas apropriadas de memória, incluindo o estabelecimento de um dia de memória do Holocausto anual. Tomar as medidas necessárias para facilitar a abertura dos arquivos de forma a assegurar que toda a documentação sobre o Holocausto se encontra disponível para pesquisa. Neste caso, Portugal é um exemplo que muitos não gostariam de seguir. Como já referi, em janeiro último decorreu a primeira reunião ministerial, de que resultou o tal documento intitulado Declaração Ministerial da AIRA de 2020. Esta, que começa por reafirmar o inabalável apoio à Declaração de Estocolmo, vem depois reiterar e desenvolver cada um dos compromissos então assumidos. Mas não se fica por aqui, já que vem expressamente recordar o genocídio dos Roma e reconhecer que o esquecimento a que foi votado em muito contribui para a manutenção dos preconceitos de que as comunidades ciganas continuam a ser vítimas, hoje em dia. Expressa de forma inequívoca a preocupação pelo desenvolvimento das manifestações de antissemitismo que temos assistido, infelizmente, nos últimos anos, e cada vez mais violentas. Os governos presentes assumem também a responsabilidade de trabalharem juntos no sentido de rebater e contrariar a negação e distorção do Holocausto, o antissemitismo e todas as formas de racismo e discriminação que corroem os princípios democráticos fundamentais. Também não ignora a questão dos passados difíceis, ao encorajar todos os países e sociedades a encararem os seus passados, lidando de forma aberta e com precisão com o registro histórico. E termina, e passo a citar, determinados em recordar aqueles que sofreram e empenhados na construção de um futuro melhor, apelamos à comunidade internacional que partilhe a nossa visão. Um mundo que recorda o Holocausto, um mundo sem genocídio. Fim de citação. Mas a AIRA não se limitou a estes dois documentos. Ao longo dos anos da sua existência, negociou e aprovou várias definições, das quais destaco 3 definições práticas de trabalho juridicamente não vinculativas. A negação e destruição do Holocausto. Se a negação é hoje uma índia rara, já com a distorção defrontamos-nos quase diariamente, frequentemente sem que os seus autores o façam de forma consciente. É a trivialização do Holocausto, são as comparações totalmente inadequadas e impróprias. Eu sei lá, temos um exemplo recente, a história dos manifestantes contra o uso de máscara, que põe a estrela no peito e dizem que são perseguidos, tal como os nazis perseguiram os judeus. A definição, que trabalho juridicamente não vinculativa, de antissemitismo, já adotada pelos Estados-membros da União Europeia, em sede de Conselho JAI e, posteriormente, em dezembro de 2018, em Conselho Europeu, mas ainda não formalmente adotada entre nós.
e a de anticiganismo, adotada em plenária extraordinária da EIRA há uns escassos 3 meses. Como disse, tratam-se de meras definições de trabalho, juridicamente não vinculativas, mas julgo serem importantes ferramentas para a comunicação social, para os educadores, para as forças policiais e de segurança e para vossas excelências, senhores juízes e magistrados, ao ajudarem a identificar o que é e o que não é. Também no plano académico, a EIRA produziu trabalho, organizando um conjunto de conferências e publicando os trabalhos aí apresentados sobre o genocídio dos Roma, em Londres de 2014, sobre os chamados Killing Fields, aquilo que a historiadora Irene Pimentel chama de centros de morte, os franceses chamam de Centre de Mise à Mort, e que em grande parte respeita ao que o padre Patrick Desbois apelidou de Holocausto pelas balas. O caso mais conhecido é o Baba Yar, junto de Kiev, onde em espaço de 48 horas mais de 33 mil judeus foram fuzilados e lançados pela Ravina. Baba Yar significa a Ravina da avó. Um seminário realizado em Madrid sob o título, em forma de pergunta, Espectadores, Salvadores e Perpetradores, os neutros perante a Shoah, onde participaram investigadores nacionais, portugueses, nomeadamente Irene Pimentel, Cláudia Dins, e, salvo erro, também a doutora Esther Mustig. Um outro seminário a propósito da investigação sobre o ensino e aprendizagem do Holocausto. Uma conferência realizada em Roma, e peço atenção para isto, uma conferência realizada em Roma, em colaboração com a Santa Sé, dedicada à política dos refugiados de 1933 aos nossos dias, desafios e responsabilidades. E, finalmente, um seminário sobre o programa de eutanásia nazi e o Holocausto. Exceto o seminário ou a conferência sobre os Roma, todo o resto tem publicações próprias, estão acessíveis em livro ou em PDF e que, salvo erro, podem ser, estão acessíveis através do sítio da EIRA. Também no âmbito da educação e pedagogia, a EIRA produziu trabalho, o mais recente sendo estas recomendações para ensinar e aprender sobre o Holocausto, aqui na versão original em inglês, mas que já foram traduzidas para o português e estão em vias de ser colocadas nos sítios da IRA e do nosso Ministério da Educação, na nossa língua, com o mesmo aspecto, com o mesmo tipo de paginação, iguais ao que eu tenho aqui, a língua é que é a nossa. Portugal e a EIRA, o processo de adesão e progressão. Como já disse, Portugal participou no Fórum de Estocolmo e na adoção da respectiva declaração, mas em seguida não se envolveu nos trabalhos da entidade internacional, só em 2009, tendo se candidatado e sido aceito como observador. A intenção, à altura, era progredir normalmente, o que se entendia como 2 anos com o Estatuto de Observador, apresentar a candidatura e passar a país de ligação, e 2 ou 3 anos mais tarde tornar-se membro. Mas a crise atingiu-nos com a dimensão que conhecem e o processo de passagem a país de ligação, que implica a organização de seminários internacionais de formação, a realização de um longo e detalhado relatório, por acaso um são 2, eventos comemorativos de homenagem às vítimas, a escolha e supervisão de 1 ou 2 países patrocinadores e apadrinhadores, a constituição da delegação com peritos para todos os grupos de trabalho, etc, mostrou-se demasiado cara para as capacidades orçamentais de então, e o nosso estatuto de observador foi-se prolongando por 9 anos. Mas isso não significou que não prosseguíssemos o trabalho de casa, como muito ajuizadamente, e em dado momento nos aconselhou o então Presidente
da organização, o então presidente belga da organização. O ensino do Holocausto foi introduzido no currículo escolar português. A Memo Shoah, já que nos damos, iniciou a prática de seminários de formação para professores nesta área e organizou participações em cursos ministrados por Yad Vashem. Eu quero realçar o trabalho precursor da Memo Shoah nesta área, que é de facto espantoso como é que um grupo voluntário e muito pequeno consegue levar a cabo aquilo que faz. Entretanto, a Direção-Geral de Educação assinou memorandos de cooperação com diversas entidades estrangeiras, o Memorial de la Shoah, merecendo uma referência especial pelo apoio que nos deu e continua a dar na organização e realização de sucessivos seminários de formação de professores, o mais recente tendo tido lugar no mês passado, desta feita infelizmente sob a forma virtual, e uma delegação nacional cobrindo todos os grupos de trabalho que entretanto foi constituída. No fim de novembro de 2018, na plenária de Ferrara, Portugal foi aceito como país de ligação e num caso único de encurtamento de etapas, mas de grande esforço nacional, um ano mais tarde, no início de dezembro de 2019, foi aceito como membro de pleno direito. Eu tenho que confessar que apanhei um susto, porque eu fiz a apresentação do nosso programa enquanto país de ligação e quando acabei, me sentei, vejo vir ter comigo um senhor muito alto, que eu sabia quem era, que era o embaixador luxemburguês, que ia assumir a presidência e que diz: Portugal e o Luxemburgo têm grandes relações e 18% da população luxemburguesa é portuguesa. Vocês têm que ser membros da nossa presidência. Tem um ano para o fazer. Isto é para ser, estava programado para 3 anos. O voo estava previsto para 3 anos. Claro que cheguei a Lisboa, fiz a proposta e a proposta foi aceita e os meus colegas do Ministério da Educação tiveram que se desfazer em esforços para levar a cabo esta obrigação, mas foi levada e com sucesso. Mas enfim, para terminar, quero dizer que se foi muito trabalho de casa realizado, temos que estar conscientes que o que ainda há para fazer, o que temos pela frente para fazer, é muitíssimo. Não é natural que num país que foi neutro, que sofreu o regime que sofreu durante anos e anos, em que todas estas questões foram apagadas, em que o assunto não eram referidos. Enfim, acho que a seguir à guerra apareceram algumas notícias sobre os julgamentos de Nuremberg, ocasionalmente, nos jornais, mas mesmo essas eram ali, aquele lápis azul passava por lá com uma rapidez enorme, com uma facilidade enorme. Num país em que tudo isto é ignorado e abafado, em que, na verdade, não houve nenhum comboio que tivesse saído de Portugal para Auschwitz, em que não se sentiu-se a presença dos refugiados, mas não se sentiu a dor, a destruição do holocausto, do sofrimento. É difícil levar as pessoas, muitas vezes, e isso o Dr. Esther Mostnik estava a falar, levar as pessoas a perceberem que esta questão do holocausto não é uma questão da Europa Central, não é uma questão da Alemanha e judeus. Isto é uma questão de todos nós. Isto diz-nos respeito a todos. E há bocado tinha ali um slide muito interessante e esclarecedor. Primeiro vieram buscar os comunistas, eu não sou tudo, depois vieram os sindicalistas, nunca fui sindicalista, depois vieram buscar os judeus, eu não sou judeu, e depois vieram buscar a mim e não havia ninguém. É que isto toca-nos a todos. E temos que estar muito atentos
Porque, infelizmente, o animal, o monstro do racismo, do antissemitismo, do anticiganismo, de todas essas formas de exclusão, está entre nós e tem que ser combatido diariamente. E lembrei-me um bocado, a doutora Marta Santos Pais falou disso, lembrei-me de um encontro que tive numa dessas conferências da Sua Santidade do Papa, resolveu convidar os chefes de delegação e falou, era um encontro sobre o antissemitismo, conferência em Roma, e tinha uma destas, era uma da OSCE, e a conversa que teve connosco foi, sim, os criminosos, os perpetradores, os nazis, os fascistas, os seus cúmplices, os seus aliados. Mas os indiferentes foram os grandes cúmplices. E nós não nos podemos calar. Muito obrigado.